Oi, tudo bem? Quero falar com os meus colegas secretários escolares. André Mendes aqui falando. É o seguinte, nós estamos aí nessa luta pelo recebimento do triênio na gratificação, nosso adicional por tempo de serviço, na remuneração completa, incluindo a remuneração por desempenho, tá? E inclusive eu fiz uma ideia legislativa lá no site do Senado para incluir na Constituição uma alteração. Nós estamos com 230 apoios e também recentemente agora fiz uma sugestão legislativa na Câmara Municipal através do programa de participação popular deles, Cidadania Ativa. E essa sugestão foi registrada, recebi o registro agora no dia 22. Aí eu fiz até um abaixo-assinado, nós já estamos com 215 apoios em menos de 2 dias, em pouco mais de um dia. Isso é bastante coisa, está indo bem mais rápido do que a ideia legislativa lá no Senado, o que é compreensível, porque a ideia legislativa lá no Senado, a forma de cadastrar apoio é um pouco mais complicada, a pessoa às vezes tem dificuldade, e no petição online é mais rápido, a pessoa vai lá, clica, pronto, está salvo, é um pouquinho mais fácil. E também porque a Câmara Municipal é mais próxima de nós, eu acho que as pessoas entenderam essa ideia como uma ideia melhor, por isso que o apoio está melhor. Hoje saiu no Jornal Extra, né, no site do Extra, saiu esse registro, e eu fiquei de enviar e-mail para os vereadores, vou enviar e-mail para os vereadores. E queria falar uma coisa, alguns outros assuntos a ver com isso, tá? Algumas ideias que eu tenho. Hoje eu fui interpelado por um colega meu, muito legal, tá? Muito inteligente, e que levantou uma questão, perguntou para mim assim: poxa, André, mas por que você não entrou na justiça ainda? Você entrou na justiça porque isso não é só a inclusão do triênio na gratificação, isso tem os atrasados também, né? Que seria assim, tem aquele prazo de prescrição quinquenal, que é de 5 anos atrás a gente não teria mais direito de cobrar, né? Isso é uma realidade jurídica atual, mas a gente poderia cobrar os 5 anos atrasados. Legal, tá? Por que eu não entrei na justiça ainda? Estou aguardando o sindicato, tá? Isso não depende só de mim, eu marquei já uma reunião lá com o sindicato, já marquei outra reunião com o jurídico, né? Fui orientado a fazer o pedido do processo administrativo, que foi lá da época do protocolaço em 2019, que foi a primeira vez que a gente tocou nesse assunto. Abrimos um processo administrativo solicitando o triênio, tá? Que fosse incluído a gratificação no triênio, o triênio na gratificação também. E aí eu fiz o que o advogado orientou, que é pedir o inteiro teor deste processo. Eu pedi, tá? Isso já está fazendo mais de um mês, eu esperava que eles me dessem o inteiro teor mais rápido, mas não sei por que a prefeitura não entregou o inteiro teor ainda, tá? E o que acontece? Não depende só de mim eu entrar ou não da justiça. Aliás, até depende se eu tivesse a fim de pagar um advogado particular, né? No caso, eu não estou interessado em pagar um advogado particular, eu estou interessado que o CEP entre na justiça, eu estou interessado em entrar na justiça com o CEP, tá? Isso é uma questão pessoal minha, uma coisa que eu acredito no sindicato, gostaria de ver o sindicato defendendo essa causa, tá? Ou individualmente, para vários de nós, ou, o melhor de tudo, uma ação civil pública, né, que valeria para todos, que eu acho que é o mais adequado, tá? E sobre isso eu tenho a dizer que, assim, infelizmente, demora um pouquinho mesmo, né? Não depende só de mim isso, né? E, assim, eu estou fazendo o que eu fui orientado lá pelo setor jurídico. E a prefeitura não deu ainda, então eu não pude marcar uma outra reunião para continuar. Então, por causa disso, eu não entrei na justiça ainda, tá? E, assim, tem uma questão política nisso também, porque é o seguinte: se você está apenas pedindo que seja incluído o triênio, pode ser interpretado de repente, eu acredito que esse meu colega levantou essa questão pensando nisso, que só estaremos certos quando for aprovada uma alteração legal, né? E isso implicaria dizer
que os atrasados, esquece os atrasados, ou seja, estaria meio que tirando a razão de quem entrou na justiça e ganhou, que foi 1 ou 2 pessoas, né? Acho que agora são 3, né? Mas não é bem assim, gente. Na verdade, assim, nós temos o direito de cobrar e eu acredito, assim, é uma outra opinião pessoal minha. Eu preferia que a prefeitura resolvesse fazer essa alteração e que falesse para todos o recebimento do triênio na gratificação. Eu acho que seria muito mais legal. Se a prefeitura fizesse isso, eu particularmente não teria interesse em pedir os atrasados. E aí, assim, outras pessoas podem pedir, né? Isso é uma coisa normal. Inclusive, outras categorias poderiam fazer isso também, né? Atualmente, poucas, né? Porque a maioria das categorias recebe esse triênio na gratificação, mas quem teve alteração recente foram as carreiras da administração, né? Do PCCS dos administrativos, ficou muito conhecido na época, em 2020, né? Que foi aprovado. Essas pessoas poderiam pedir até 3 anos, né? Apesar de eles já estarem recebendo, eles poderiam pedir os anos anteriores, 2019, 2018, 2017, aí não pode voltar tanto, porque aí já prescreveu, né? E assim, o direito é isso, né? E agora está explicado por que eu não fiz ainda o meu processo judicial pedindo triênio, porque eu estou aguardando aí, quando for possível, o sindicato fazer. Respeito o tempo do sindicato, não estou de maneira nenhuma apressando, estou apenas me explicando porque surgiu esse questionamento, né? E o que acontece? Eu gostaria também, uma ideia que surgiu lá no grupo da Terceira CRE, da gente marcar de ir lá na prefeitura, tá? Eu acho que é necessário a gente ir lá. Eu não me sinto confortável com isso, porque eu não gosto de ir lá na prefeitura pedir as coisas. Eu acho que eles não estão muito inclinados a fazer o que nós estamos pedindo, mas assim, sendo uma ideia que apareceu e que é justo, é necessário, nós temos que ir lá, né? Mesmo que a gente não tenha muita esperança. Então gostaria de marcar um dia para a gente ir lá, fazer como nós fizemos em 2021, em fevereiro de 2021, se não me engano, no dia 15, a gente foi lá umas 15 pessoas ou 20 pessoas e tentamos falar, conseguimos até falar lá com o secretário de Educação. Não adiantou muita coisa, né? Inclusive outras reuniões que a gente teve também não adiantaram muito. E inclusive é por isso que eu tenho um pouco de resistência a isso, mas eu acho que é inevitável, a gente tem que ir lá cobrar sim, né? Até porque não tem outras pessoas cobrando, não tem nenhum vereador, até o momento não tem nenhum vereador que esteja cobrando essa questão do triênio. E a questão do PCCS até tem, né? Cobranças sobre isso, mas especificamente essa questão do triênio, que eu acho que é algo que é a coisa do momento para nós, porque aparentemente a questão da gratificação está se resolvendo, até pelo processo judicial que o CEP abriu. Então eu acho que a gente tem que ir lá sim, tá? Então a gente podia marcar um dia para ir lá e cobrar. E vou enviar esse e-mail aí para os vereadores, que eu fiquei de enviar, tá bom? Então foram essas coisas que eu queria falar com vocês, meus colegas. Obrigado pela atenção e espero que compreendam o meu lado, e acho que as outras pessoas também não estão erradas, tá? Em procurar. Eu só gostaria que isso fosse feito aí pelo sindicato, até porque o sindicato é aquele que tem a atribuição de defender causas coletivas, né? Então, se fosse feita a causa coletiva, valeria para todos, inclusive poderíamos conseguir os atrasados todos ao mesmo tempo, ou perder juntos também, né? Que não a justiça não é garantida, né? Você pode pedir e não ganhar. Mas eu acredito que a nossa causa é justa, seria o caso da gente ganhar sim. Vamos correr atrás disso e vamos correr atrás da alteração legal. Gostaria de pedir para assinar aí a petição online para ter bastante apoio. Nós somos 1000 servidores, quase 1000. Tem outras categorias também que a gente não conseguiu falar com elas ainda. Assistente social, e acho que são só esses dois, só secretário escolar, assistente social que não ganha esse triênio. Existem outras gratificações também que não são recebidas, né? Por exemplo, o 17042, não se recebe o 17042, não é incluído na gratificação por tempo de serviço. Seria uma coisa importante também, né? Apesar de ser um valor pequeno, que também deveria ser maior, né?
acho que é 15% sobre o salário base, não condiz com a importância que a educação tem para a sociedade. Então é isso. Mas em questão de gratificações, remuneração que é estabelecida na lei, que é o nosso caso, praticamente nós somos os únicos, né? Porque a gratificação da assistência social, ela é incluída na lei também, só que eles ainda têm mais argumentos para pedir, porque a gratificação deles é incluída só por eles serem assistentes sociais, eles não têm nenhum curso para fazer. A pessoa trabalha na Secretaria de Assistência Social, recebe aquela gratificação, então ainda é mais fácil de convencer a justiça, ainda é mais argumento. Nosso, a gente ainda tem um curso que a prefeitura pode chegar lá no processo e falar: mas esse não é pago indiscriminadamente, então não tem essa natureza remuneratória. Ela só é paga quando a pessoa passa no curso. Mais uma desvantagem para nós, né? Mais uma característica nefasta dessa parcela de remuneração por desempenho, que em tese foi apresentada como uma coisa boa pelo prefeito quando fez o envio da justificativa do projeto de lei lá para a Câmara, lá em 2011. Ele escreveu lá assim que há necessidade de novas relações de trabalho. Não sei que novas relações de trabalho é essa que ele tinha em mente, porque as relações de trabalho continuam a mesma. O servidor público tem um regime jurídico único e, não sei, na cabeça do prefeito, de repente, servidor público falta muito, né? Aí colocou essa gratificação que quando você tem um dia, se você tiver um dia, que você perdeu um dia, que você teve um problema pessoal, não conseguiu ir, aí você perde o salário do mês inteiro. Onde já se viu isso? Que regime de trabalho é esse que ele tinha na cabeça, né? Uma coisa meio maluca, né? Não tem a menor necessidade disso. Nosso salário poderia ser um salário único, né? E que a gente tivesse direito de todos os direitos e vantagens que incidisse no salário, deveria incidir em todo o salário, né? Tá bom? Então eu acho que eu não esqueci nada, tá? Mas se eu lembrar mais alguma coisa eu falo depois ou escrevo, tá bom? Obrigado aí pela atenção, desculpa o vídeo longo, valeu, boa noite.